Olá a todos e a todas. Desejo que tenham um ótimo dia aí. E bom, vamos voltar na nossa disciplina de algoritmo e programação. Bom, antes de começar é bom fazer uma revisão do que a gente estudou. E só para lembrar, a gente já sabe o que é um algoritmo. A gente já sabe qual é o passo a passo e qual é a ordem que deve ter um algoritmo. Além disso, a gente estudou como esses algoritmos podem ser descritos de duas formas. A primeira forma é usando um fluxograma. Esse fluxograma, para lembrar a vocês, é aquele diagrama de blocos, onde a gente usa certas figuras geométricas para descrever uma ação dentro do algoritmo. Também a gente sabe que esse algoritmo pode ser escrito usando pseudocódigo. Esse pseudocódigo simplesmente é uma forma mais interessante de escrever o algoritmo, porque ele já vem de certa forma mais parecido com a linguagem que utilizam as linguagens de programação, certo? Como vocês já sabem, vocês já estudaram que no algoritmo temos uns dados ou uma entrada. Depois dessa entrada tem um processo e nesse processo vamos obter uma saída, certo? Ok. Aí a gente já foi no laboratório de informática da faculdade e já desenvolveu alguns programas, alguns algoritmos simples com uma complexidade bem tranquila, na qual vocês conseguiram compreender e entender como é o processamento do computador, como é que o computador analisa um algoritmo. Então, por isso foi bem importante levar vocês lá. Ok, na última aula, eu falei para vocês, íamos começar a falar sobre decisão. Pois é, nos algoritmos existem umas estruturas chamadas estrutura de decisão. São bem importantes. Por quê? Porque, por exemplo, você, eu, todo mundo acostuma a tomar decisões no dia a dia. Por exemplo, você pensa, de que jeito eu vou para a faculdade? Será que eu vou de ônibus? Será que eu vou de carona? Será que eu pego um táxi? Você decide qual é a melhor opção segundo certos parâmetros que você está pensando. Às vezes, essas decisões são tomadas de forma automática. Isso é porque nosso cérebro já está programado desse jeito. Então, o que agora a gente quer é simplesmente dizer ao computador que decisões ele tem que tomar, que decisões ele tem que saber se são verdadeiras ou falsas, segundo o problema que eu quero solucionar. Para isso, vamos estudar, então, nesse capítulo e nessa aula, o tipo de decisões que a gente tem. Então, vamos lá e que comece a nossa aula. Decisões. Então, o que a gente quer, nosso dever, é simplesmente o seguinte: vamos fazer com que nosso computador entenda que ele tem que tomar certas decisões que nós já conhecemos para ele solucionar desse jeito alguns problemas de engenharia ou problemas que podem estar associados à sua empresa. Uma decisão na qual pode ser uma decisão do dia a dia. Vamos pensar no seguinte exemplo. Imagine que foi atribuída para você uma nova tarefa nessa empresa aqui, na Crow Engenharias. Ok. E a tarefa simplesmente é desenvolver um algoritmo para validar os dados de entrada que alimentam alguns subsistemas de cálculo. Ou seja, imagine que temos um sistema de cálculo, uma base de dados grande, que nessa base de dados estão sendo calculados orçamentos, ou estão sendo calculados velocidades, ou estão sendo calculados tensores, diversos cálculos pode ter aí. Aí o que eu quero que vocês façam simplesmente é que vocês validem que os dados que estão ingressando no
computador ou antes desse sistema grande de cálculo sejam dados certos para o cálculo que a empresa deseja, certo? Por exemplo, se for dados de velocidade, eu quero que você saiba, ou que você mostre, os dados correspondem a distância e tempo, ok? Então vamos lá. Você pode solucionar isso? Para solucionar isso, vamos usar um algoritmo. E para isso é bom usar estrutura de decisão. Vamos lembrar que as estruturas de decisão no linguagem de fluxograma são simbolizadas por essa losango, que é aquela figura geométrica que dá para ver aqui, certo? E que ela significa uma decisão, e que aqui temos a representação, a descrição. Ela representa os desvios condicionais nas operações de tomada de decisão e laços condicionais para a repetição de alguns trechos do programa. Por enquanto, vamos pensar só nessa primeira parte, que são desvios condicionais nas operações de tomada de decisão. Ok? Pronto. Então, se eu quero solucionar aquele problema do que a gente estava falando, primeiro passo, vamos criar fluxogramas e pseudocódigos que validem os valores de entrada de certas unidades de medidas. Segundo passo, esses valores que vão entrar no sistema têm que estar de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, aquele SI que vocês estudam lá em física. Então, além disso, temos que considerar como entradas as unidades, por exemplo, comprimento, tempo e massa. Vamos fazer com essas três unidades simplesmente. Mas vamos deixar esse problema por enquanto na cabeça e vamos ver como é que funcionam essas estruturas para depois solucionar esse problema. Ok? Então vamos lá. Vou mudar aqui simplesmente o meu ponteiro. Para aqui, esse aqui fica melhor. Então vamos lá. Estrutura de decisão ou condicionais. Essas estruturas de decisão também são chamadas de condicionais porque elas impõem uma certa condição. Então, vamos lá. São estruturas que afetarão o fluxo sequencial do algoritmo, pois, dependendo da decisão, um certo caminho será escolhido em detrimento de outro. Ou seja, se você, por exemplo, na vida diária, você escolheu ir para a faculdade de táxi, você já não precisa ir de ônibus. Então, você pula esse passo e você já vai direto de táxi. Então, igual acontece com os algoritmos. Se você escolhe uma certa decisão, então uma parte do algoritmo não precisa ser executada. Estas estruturas usam os operadores matemáticos relacionais. Por exemplo, maior, menor e igual. Aqui só para notar, esse igual tem dois iguais, é porque a gente em linguagem de programação escreve ele com dois iguais. E isso é para fazer comparações. Aqui é importante dizer, por exemplo, vamos falar de nota. Se a gente fala da nota de vocês, quando vocês são avaliados, eu poderia falar que sua nota tem que ser maior ou igual que 7 para aprovar, certo? Se for menor que 7, o estudante reprova. Então, são operadores matemáticos que vão ajudar para fazer essas condições. Ok? E como terceiro item, temos que essas estruturas de decisão possibilitam incluir nos algoritmos condições de controle. Ou seja, através de uma decisão, certos passos podem ou não ser feitos. Isso aqui é simplesmente para afiançar esse conceito de que, se segundo uma decisão, certos passos podem ou não ser feitos. E isso é importante ter clareza disso para quando você faça seu algoritmo, já que se você tem clareza disso, você sabe se está sendo executado tudo o que você pensou ou não, certo? Isso é bem importante. Aqui temos uns autores que chamam tais estruturas de desvio condicional, pois como é que essas estruturas de decisão são no algoritmo? No algoritmo é criada uma decisão tipo binária. Então aqui é simplesmente vocês lembrarem lá daquela aula de álgebra booleana,
que a gente estudou, onde a gente falou que aquela álgebra era baseada em lógica binária, tipo falso e verdadeiro, e lembrando que existem somente essas duas variáveis, falso e verdadeiro, ou verdadeiro e falso, como você quiser falar, a ordem não é problema. O que sim você tem que ser totalmente respeitado é que o valor de um é associado para o fato de ele ser verdadeiro e o resultado falso recebe o valor de zero, ok? Então, pensando nisso, vamos falar sobre as estruturas simples de decisão, ou estruturas de decisão simples. Essas estruturas, num fluxograma, são desenhadas, são descritas por essa configuração aqui de diagrama de blocos. Eu tenho que, aqui está a entrada de meus dados, certo? Aqui eu tenho uma condição, essa condição que está no losango pode ser verdadeira. No caso de ela ser verdadeira, ela vai executar algum tipo de comando ou algum tipo de ordem que você fale para o computador. E o resultado desse comando vem para a saída, certo? Agora, no caso contrário, quando a condição for falsa, o programa não precisa vir e executar os comandos. Se a condição for falsa, ele vai direto para a saída, certo? Esse seria o fluxograma. E no pseudocódigo, a gente escreve essa condição da seguinte forma. Aqui a gente vai utilizar se a condição que está aqui é satisfeita, então acontece os comandos que estão aqui e depois você vai escrever fim C, tá ok? Se não acontece, o algoritmo vem direto para o fim C. No fluxograma, eu tenho um conjunto que é simplesmente um teste mais sumação, caso verdadeiro, ok? Mas, caso contrário, o bloco dos comandos é ignorado, tal como estava explicando na slide anterior, e o que caracteriza isso é o que caracteriza a condição simples, que eu simplesmente tenho uma condição e uma única resposta, que tem que ser verdadeira. Isso caracteriza a condição simples. Se eu tenho uma resposta a essa condição verdadeira, ele executa um comando, pronto. Se ele vem e a condição não é satisfeita, então o programa sai logo do que teria que resolver. Não precisa entrar nesses comandos aqui, ok? E se a gente vai para o pseudocódigo, então simplesmente lembrar que aqui a gente vai usar essa palavra se, ou se. Depois vamos utilizar esse então, certo? E para marcar o final da condição, usamos fim C. Justamente como está aqui. Então, eu tenho que falar desse jeito aqui. Se a condição é satisfeita, verdadeira, então execute os comandos aqui descritos. Certo? Depois de executar, fim do se. Ou seja, acabou essa condição. A outra opção é que se a condição não é feita, então ele vem direto para o fim do sim. Tem que lembrar dessa parte. Pronto. Vamos pensar num exemplo bem simples, bem tranquilo, que é o seguinte. Vamos escrever um algoritmo para um estabelecimento que todo dia 10 ele concede um desconto de 25% aos seus clientes. Então, vamos pensar um minutinho aí. O que a gente poderia fazer para resolver esse problema? Então, antes de nada, um conselho, pensem na vida real. Como é que ele é feito na vida real? Faça ter um rascunho aí na mão, na vida real, como é que ele é. Então, vamos pensar no análise. O análise da resposta é o seguinte. Se o dia 10 do mês for 10, a gente tem que dar o desconto para o cliente. Mas, caso contrário, não tem nenhum tratamento especial e o valor da conta vai normal, vai sem aquele 25%, beleza? Então vamos escrever isso agora na linguagem de fluxograma. No fluxograma,
Aqui esse conectorzinho simplesmente quer dizer o seguinte, tem alguns dados aqui de entrada, e o que estou aqui fazendo é o quê? Leia a conta. Por que leia a conta? Porque quando o programa lê a conta, ele vai ler a data, certo? Então, ele vai ler e vai adquirir essa data, ok? Pronto, ele vai adquirir o dia. Beleza, vamos lá. Continuando no fluxograma bem aqui, e então vamos a criar essa variável desconto, certo? Então, por enquanto, vou associar esse desconto ao valor de zero. Por que de zero por enquanto? Porque por enquanto eu não sei se for dia 10 ou não foi dia 10, certo? Então, por enquanto vale zero o desconto. Depois, vamos ver aqui que continuamos e vemos, chegamos nessa decisão, essa estrutura de decisão interessante. Essa estrutura de decisão diz o seguinte, que se o dia for igual a 10, então, no caso que não seja, por exemplo, dia 1, 2, 3, 4, se não for dia 10, se o que o computador leu aqui não é dia 10, então a resposta é falsa. Por quê? Porque, por exemplo, se o dia vale 3, 3 não é igual a 10. Então é falso e aqui você vem pela saída e pronto, não dá desconto nenhum, ok? Mas, se ele lê a conta e ele percebe que o dia é 10, então 10 é igual a 10. Como 10 é igual a 10, a resposta é verdadeira. Isso significa que então vou ter que alterar minhas variáveis que eu criei aqui. Então, desconto agora vai ser o quê? Vai ser o valor da conta, e claro, o valor da conta já foi lido antes, e vezes 0,25. 0,25 por quê? Porque ele está pedindo o 25% do desconto. Então, com isso aqui eu já tenho o desconto do cliente. Daí, eu posso dizer que agora a nova conta, certo? O novo valor da conta vai ser quanto? Vai ser igual. Lembre que esse aqui, essa setinha, é como se fosse o igual. Então, a conta vai ser igual a que a conta antiga menos o valor do desconto. E aí já sai para o meu resultado. Desse jeito fica feito o meu desconto no diagrama de fluxograma. Vamos agora para o diagrama ou para a escrita em pseudocódigo. No pseudocódigo eu tenho que dizer o seguinte: primeiro, iniciar o programa, certo? Segundo, dizer as variáveis. Que variáveis eu tenho aqui? Eu tenho uma variável que é a conta, outra variável que é o desconto, e tenho que dizer que essas variáveis são de que tipo? São de tipo real, são números reais, eles são decimais, ok? Depois eu tenho que dizer, olha, o programa vai ler a conta, então leia conta, leia essa variável aqui, variável que se chama conta. Depois, novamente, a variável desconto associa ou dá o valor de zero, certo? Até agora ainda a gente não fez nada novo. Agora aqui na linha número 6, vem o interessante que é a minha estrutura de decisão. Aí temos que, se o dia for igual a 10, então o desconto vai ser igual a quê? A conta vezes 0,25, certo? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, essa parte do cálculo. Esse cálculo continua igual. E conta vai ser igual a quê? A conta menos o desconto. Isso no caso de dia ser igual a 10. No caso de que ele leu a conta e que 10 foi igual a 10. Nesse caso, então, ele vai fazer todo esse cálculozinho aqui. Depois disso, finse porque ele sai do sistema. Mas, se por acaso, quando ele lê a conta, o dia não for 10, por exemplo, se dia é igual a 4, 4 diferente de 10. Se 4 diferente de 10 não é verdadeiro, então ele sai logo para o fim dessa estrutura. Ok? Além dessas estruturas, temos a seguinte tipo de estrutura. Imagine que além de você querer saber ou querer ter um processo quando a resposta é verdadeira,
Você quer isso que esse bonequinho aqui está perguntando, que é o seguinte: e quando queremos que algo aconteça, caso o teste seja verdadeiro ou falso, ou seja, o que quer dizer isso aqui? Ele quer que algo aconteça, que seja feito um processo, quando o teste seja verdadeiro ou somente falso, ou somente verdadeiro, ou as duas, verdadeiro e falso. Então ele pergunta: também podemos escrever um conjunto de ações caso o teste seja falso? É possível de resolver isso? Esse bonequinho aqui curioso. Então vamos lá. Sim, dá para resolver isso. Dá para resolver usando condicionais compostos. São condicionais que agora eu tenho processos caso minha resposta seja falsa ou caso minha resposta seja verdadeira. Então, para isso, a única modificação mais importante, mais notória, é quando a gente fala do pseudocódigo. Porque agora o que a gente tem é que vai ter que escrever esse comando aqui, essa palavrinha senão, ou sinão. E vamos explicar passo a passo como fica cada um dos diagramas, o do fluxograma e o de pseudocódigo. Então, o fluxograma vai ficar do seguinte jeito: temos uma entrada, vamos ter uma condição. Se essa condição for verdadeira, vai ser ativado esses comandos aqui que você pediu. E depois de ele calcular ou fazer o que você pediu aqui, nesse comandos da direita da tela, então vamos ter uma resposta. Ok? Agora, caso a condição seja falsa, essa resposta falsa vai me conduzir para os comandos 2 que estão aqui. E esses comandos 2 vão ser executados e vai ser resolvida, vai ser dada uma resposta para o seguinte passo do nosso programa ou do nosso algoritmo. Já no pseudocódigo, a gente escreve do seguinte jeito: se condição, então se a condição é verdadeira, então o comando 1 é ativado. Se não, esse se não é tipo, se a condição anterior não for verdadeira, por causa de que ela é falsa, então se não acontece isso daqui, se não acontece a condição, então vamos usar esses comandos 2 e finaliza o fim sim. Ok? Espero que fique bem claro aí, mas por aí, não sei. Vamos pensar novamente em uma empresa. Vamos pensar uma empresa fabricante de processadores de computadores e que ela padronizou o tamanho de suas peças em 16 centímetros quadrados. Portanto, cada processador, antes de ser liberado para venda, passa por um controle de qualidade e um dos requisitos é ser verificado seu tamanho. Então, temos que verificar o tamanho do processador. Caso o processador tenha o tamanho padrão, ele é liberado para venda. Beleza, dá para vender. Caso contrário, ele é descartado, certo? Então, sua tarefa como engenheiro nessa empresa é escrever um algoritmo escrito nas duas formas de representação, fluxograma e pseudocódigo, para o sistema poder escolher se a peça é vendida ou descartada. Como a gente vai pensar nisso? Então, se vocês notam agora, aqui temos dois tipos de decisão. Ela pode ser vendida ou descartada. Duas respostas. Vamos ver como a gente pensaria essa resposta. Pensem aí uns 2 segundos. Então, vamos analisar. A resposta pode ser dada pelo seguinte caminho. Numa estrutura condicional, a gente pode testar a área da peça, certo? Eu posso dizer, olha, se ela tem 16 centímetros quadrados, verdadeiro ou falso, e pronto. Então, caso tenha 16 centímetros quadrados, ela será liberada para venda. Porém, se não tiver, será descartada. Então, aqui a gente pode usar simplesmente aquela estrutura de decisão composta.
Vamos ver como ficaria o fluxograma. No fluxograma, então, temos aqui todos os dados chegando, a minha decisão. Nessa decisão, ele diz, olha, a área é exatamente igual a 16. Se a área é igualmente exatamente igual a 16, verdadeiro, e vamos enviar o produto para a loja. Sai. Beleza? Mas se a área não for igual a 16, for, por exemplo, 15,99, ela já não entra aí, e então ela é falsa a resposta, e então o novo processo que vai dizer que vai enviar para você descartar o produto, certo? Esse mesmo algoritmo escrito na forma de pseudocódigo pode ser da seguinte forma: se a área é exatamente igual a 16, então envia para a loja. Se não, ou seja, se isso aqui não acontece, descartar o produto. E acabou minha condição. Fim do sim. Fim sim. Ok? Então aí a gente já estudou mais uma forma de decisão. Ok, mas vocês podem me perguntar, beleza, e se eu utilizo combinadamente operadores relacionais matemáticos, esse de maior, menor, igual, e também utilizar aqueles operadores lógicos? Se vocês lembram, aqueles operadores lógicos são aquele e, ou e aquele não, certo? Que a gente estudou lá na sessão de álgebra booleana. Então, se eu misturo, se eu combino esses operadores matemáticos dentro de um teste, eu vou proporcionar a construção de decisões mais complexas, pois você vai poder verificar diferentes valores em uma mesma variável, ou ainda você vai testar valores de diferentes variáveis em uma mesma estrutura de decisão. Isto é mais ou menos o seguinte: vamos pensar no exemplo anterior. Nesse exemplo, o teste de qualidade para o tamanho do processador do exemplo, ele tinha que ser 16 centímetros quadrados, beleza? Agora, eu posso modificar isso, de certa forma, comparando os valores de diferentes variáveis. Claro, sempre dentro que seja satisfeita a condição inicial. Por isso ele diz aqui, dentro de uma mesma condição. Então, se eu quero ter uma área de 16 centímetros quadrados, certo? Para ter essa área matematicamente falando, eu posso dizer que simplesmente dizer que as arestas do processador, cada uma delas mede ou tem um comprimento de 4 centímetros. 4 vezes 4 dá 16 centímetros quadrados. Para isso, então, vamos ver como seria solucionado na forma de fluxograma e pseudocódigo. Então, no fluxograma, eu poderia dizer, olha, a base, se a base, vamos lá, eu venho aqui nos meus dados e eu pergunto, a base desse processador é igual a 4 e a altura desse processador é igual a 4. Se a base e a altura é igual a 4, então 4 vezes 4 dá 16 centímetros quadrados. Então, lembrem que essa operador lógico e ele significa que as duas condições, tipo base e altura, têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo para ele dar um valor verdadeiro. Então, se a base é igual a 4 e a altura é igual a 4, dá verdadeiro, então a resposta é verdadeiro, então vamos enviar para a loja. Mas, se a base não for igual a 4 e a altura for igual a 4, vamos aqui, é falso, e vamos descartar o produto. Ou vice-versa, se a base for diferente de 4 e a altura for igual a 4, vai para descartar. Ou também a gente pode pensar que as duas sejam diferentes de 4, então vamos descartar. Beleza? E no pseudocódigo a gente vai escrever do seguinte jeito: se base igual 4 e altura igual 4, então enviar para a loja. Lembrando novamente aqui que essa
operador lógico I, significa que as duas condições, a da esquerda e a da direita, têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Ok, então, se base igual 4 e altura igual 4, então, enviar para a loja. Se não, descartar produto. Fim do sim. Então, com isso, vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos criar um algoritmo que combine operadores lógicos e ou para calcular a velocidade média de uma esteira de escoamento de produtos. Você tem na sua empresa uma esteira onde escoam produtos, simples assim. Sendo que a variação do tempo utilizada para o cálculo foi de 30 ou 60 segundos. Ok? Então, para isso, vamos pensar no seguinte. Vamos lembrar lá daquele caro professor ou professora de física e lembrar que a velocidade média simplesmente é uma razão entre o deslocamento e a variação do tempo. Beleza? A variação do tempo ele já deu aqui, diz que é cada 30 ou 60 segundos. Certo? Então, nesse análise vamos pensar o seguinte. Antes de realizar qualquer cálculo, o que eu quero antes de qualquer cálculo é verificar que os dados de entrada do sistema são dados consistentes, que são dados que dá para calcular, que não são coisas doidas, que não são coisas que não servem. Então, por isso, vamos verificar se os valores do deslocamento, vamos supor que estejam em centímetros e o tempo em segundos, vamos verificar que esses valores sejam positivos, ok? E além disso, se a variação do tempo utilizado para o cálculo foi 30 ou 60 segundos, ou seja, se o operário ele errou e botou 70 segundos, esse dado não serve. Eu quero somente o de 30 ou 60 segundos. Então, caso as entradas sejam válidas, a gente faz o cálculo da velocidade média. Caso não sejam válidas, a gente vai exibir uma mensagem na tela informando ao operário que os dados fornecidos são inválidos e que então tem que voltar a inserir os dados. Vamos lá. Como a gente faz esse tipo de algoritmo na linguagem de fluxograma e na linguagem de pseudocódigo? No fluxograma, vamos pensar no seguinte. Chegam meus dados aqui. Aqui temos minha estrutura de decisão bem grande e, aliás, até composta. E aqui temos o seguinte, delta de D. Bom, esse delta de D é o mesmo delta de X daqui, porque é simplesmente o deslocamento. Então eu falo, se delta de D é maior que zero, certo? Maior que zero significa que ele é positivo, né? E aqui eu vou ter entre parênteses isso, porque isso aqui é importante. Lembrem que essa ordem entre os operadores lógicos é bem importante. Então, e delta t é exatamente igual a 30, ou delta t igual a 60, se essas duas condições acontecem ao mesmo tempo, então é verdadeiro e você vai calcular V, que é simplesmente delta de D dividido por delta de T. Ok? Mas, se por exemplo, delta de D, devido à condição que está aqui, for igual a zero, então já não satisfaz essa condição do I. Então aqui a resposta seria falsa e você poderia escrever dados inválidos e sai. Ou, vamos supor que a distância seja maior que zero, beleza? Então está certo. E se aqui o delta de t for 30, por exemplo, mas aqui ele for 40, o que acontece? Lembre que aqui tem um ou. Como tem esse ou, então tanto faz se é 30 ou 40 aqui, então essa resposta aqui seria verdadeira. E se essa aqui é maior que zero, então as duas são verdadeiras. Isso dá com que a minha condição é verdadeira e vou calcular a velocidade. Mas, outro caso, se o deslocamento é maior que zero e esse aqui não for 30, for, sei lá, 20, ou esse aqui for, por exemplo, 70,
Então, esse aqui seria verdadeiro e essas aqui seriam falsas. Então, essa resposta daria falso e então dados inválidos. Isso seria no fluxograma. E para escrever no pseudocódigo, vamos escrever do seguinte jeito. Se o deslocamento é maior que zero e, novamente, importante esses parênteses aqui, e muito importante, delta de t igual a 30 ou delta de t igual a 60, então velocidade pode calcular ou pode associar o valor de delta de d dividido por delta de tempo. Se não, escreva dados inválidos. E fim da sua estrutura de condição. Certo? Então, como vocês notam, é uma estrutura bem tranquila, é só pensar do jeito que você pensa no dia a dia quando resolve uma decisão. E se por acaso eu desejo identificar qual dado informado está fora dos padrões, como posso solucionar esse problema? Podemos utilizar várias estruturas condicionais aninhadas. Então, vamos supor que o cara está escrevendo lá os dados, mas ele está escrevendo os dados e está errando em algum dos dados. Mas fica mais fácil para o operário saber que dado está errando se eu indico para ele: olha, você está errando em X dado. Então, por isso é importante essa pergunta aqui. Como eu faço para que meu programa, para que meu algoritmo, ele identifique qual é o dado que está errado? Para isso, vamos pensar e vamos fazer o seguinte. Olha, vamos utilizar não só uma decisão, vamos usar várias decisões. Isso é o que se chama de condições aninhadas. Então, vamos pensar no seguinte. Chegaram os dados. Aqui chegaram na minha primeira decisão, na minha primeira condição. Ele diz, o deslocamento é maior que zero. Se for menor que zero, se isso aqui não for verdadeiro, então falso, deslocamento inválido. E saiu por aqui. Beleza? E vai sair lá na tela para ele, deslocamento inválido, e ele vai ter que voltar a escrever o deslocamento. Ok. Vamos ver o seguinte caso. Ela entra e eles, aqui, primeira decisão, deslocamento maior que zero, verdadeiro. Vamos para o seguinte caso. Delta de t é exatamente igual a 30. Se for verdadeiro, ele vem, calcula a velocidade, certo? Então, a variável v, ele vai associar esse valor de delta de d dividido por delta de t. E acabou o programa. Mas, se ele vem aqui, delta de d maior que zero, beleza, verdadeiro. Delta de t for diferente de 30, então ele vai testar aqui de novo. Então, se delta de t for diferente de 30, a resposta seria falsa. E ele vai testar agora aqui. Delta de t, será que agora é igual a 60? Vamos supor que ele é diferente também de 60. Se for diferente, ele vem aqui para o falso e ele diz tempo inválido. Então, está dizendo para o operário, olha, o tempo inválido, meu caro, escreve um tempo real, verdadeiro, que seria 30 ou 60, certo? E se por acaso você tem delta de d maior que zero, beleza, é verdadeiro, vamos aqui por esse caminho. Delta de t igual a 30. For falso, vamos supor que delta de t seja 60 nesse caso aqui. Então, ele aqui vai pelo falso. Aqui 60 igual a 60 é verdadeiro, ele calcula a velocidade e saiu do meu programa. Isso no fluxograma. Para o pseudocódigo, temos o seguinte. No pseudocódigo, ele vai ser escrito dessa forma. E aqui é bem importante vocês terem em conta esse espaçamento aqui, certo? Essa indentação que aqui a gente tem é bem importante de manter. Então, porque segundo essa indentação eu sei onde acaba e onde começa cada condição, certo? Então vamos lá. A mais extrema, se delta d maior que zero, então ele diz que vai fazer o que está aqui dentro. Está aqui dentro de tudo isso. Certo? Agora, se não, escreva deslocamento inválido e acabou o programa. Certo? Então, se delta d maior que zero, então, vamos supor que é maior que zero, ele vai entrar aqui. Se esse delta t agora, que você pegou, for exatamente igual a 30, então calcula a velocidade. Certo?
E depois de calcular a velocidade, ele vai vir aqui e vai finalizar. Fim do sim, certo? Aqui, nesse fim do sim, certo? Nesse fim. Beleza, vamos supor que ele não é 30, que ele agora é 60. Então, vem aqui. Se ΔT é igual a 30, vamos supor que não é 30, vamos supor que é 60. Então, aqui vai dar falso. Então, ele vai vir aqui. Se não, se 60 igual a 60, então calcula a velocidade e fim do sim, certo? E se por acaso nenhuma dessas é cumprida, tipo, ΔT é maior que zero, vamos supor. ΔT não é 30, beleza? E ΔT também não é 60, então ele vai dizer se ΔT não é 60, como aqui vamos supor, aqui vai ficar, vamos supor que ΔT seja 40. Se 40 é igual a 60, não é falso, então se não, escreva tempo inválido. E ele vai ter que calcular de novo o tempo. Ou, aliás, na verdade ele vai ter que novamente inserir o valor do tempo. Certo? Além dessas condicional, temos outro condicional interessante, que é o condicional de seleção de casos. Isso é porque às vezes vocês têm várias opções. Então, posso escolher segundo cada caso que eu tenha no meu algoritmo. Então, a partir de uma série de casos ou opções, um desses deve ser escolhido. Então, um teste é feito e caso falso faz-se o segundo teste, e assim por diante. Caso nenhum dos testes resulte verdadeiro, existe um conjunto de comandos que será realizado. Mas caso um deles seja verdadeiro, você executa o processo para esse caso verdadeiro. Então, vamos lá. No fluxograma, ele ficaria do seguinte jeito. Então, aqui vem meus dados. Vamos para o primeiro teste. Se o teste for verdadeiro, ele executa o comando 1 e sai na resposta. Se o teste 1 não for verdadeiro, então, se o teste 1 for falso, vamos para o teste 2. Se ele for verdadeiro, então executa o comando 2 e obtemos nossa resposta. Se o teste 1, 2, 3 não for verdadeiros, ou 4 também não for verdadeiro, então tudo seriam falsos e temos um comando caso nenhum desses opções seja válida. Isso no fluxograma. E no pseudocódigo a gente escreve dessa forma aqui. Aqui a gente vai usar a palavra escolha. Então, escolha, e aqui vai a variável com a condição. Escolhe a variável e caso o teste dessa variável seja verdadeiro, execute o comando 1. Certo? Caso seja falso, então vamos para o caso 2. Caso seja falso, vamos para o teste 3. Caso seja falso, vamos para o teste 4. E caso nenhum deles seja verdadeiro, vamos para o caso padrão, que são os comandos caso nenhuma opção seja válida. E aqui a gente fecha essa estrutura com fim escolha, porque seria o fim da escolha que você deu para o algoritmo. Um exemplo um pouco mais simples e que tem a ver com aquela esteira da questão anterior. Imagine que seu chefe decidiu mapear a velocidade da esteira durante todo o dia. E para isso, pediu que você alterasse o algoritmo para que a velocidade fosse testada às 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas e 16 horas. Além disso, foi pedido que para cada hora testada fosse utilizada uma variação de tempo ΔT diferente. Às 8 horas ele pediu uma variação de 60. Às 10 horas ele pediu uma variação de 50. Às 12 horas um ΔT de 40 e às 14 horas um ΔT de 30. Esses ΔT aqui estão em segundos, ok? E às 16 horas ΔT de 30. Então, como a gente faz isso? Para isso vamos utilizar a estrutura de casos, porque eu posso dizer, olha, caso a minha hora, o horário seja 8 horas, vamos fazer o cálculo só que com esse ΔT exato, certo? Vamos ver como fica meu análise. Então, a melhor alternativa é utilizar a seleção de casos, que a variável escolhida para ser testada seja a hora. Claro, ¿por qué a hora? Porque a hora é a que está variando, certo?
Em seguida, são listadas através de cada caso as opções do seguinte jeito. Então, vamos ver como fica essa solução para cada um desses jeitos de escrever meu algoritmo. Parte da estrutura de decisão que temos nos computadores e nos algoritmos. Então, existem outras estruturas mais complexas que a gente vai estudar nas seguintes aulas. E por enquanto, eu quero deixar atividade. A primeira é pesquisar como são executadas todas estas estruturas que a gente estudou agora em C++, certo? Vamos ver como que, por favor, pesquisem como é que são escritas essas estruturas na linguagem de C++. Isso para levar essas estruturas à linguagem C++ e escrever um pequeno programa, como que está aqui, que seria a segunda atividade, fazer os exemplos da aula, dessa aula aqui, dessa videoaula, num programa de C++. Então, espero que os que consigam aí, façam e me enviem para meu e-mail. Aí eu vou dar aqui uma compilada e revisar para vocês, certo? Essa atividade, só a pesquisa, já vai ter uns pontinhos e os exemplos, resolver esses exemplos também vai ter alguns pontinhos aí. Eu vou falar pelo e-mail com vocês ou pelo app, tá certo? Quanto seria a valoração dessas atividades. Então, tenha sido muito proveitosa, que tenham dado para aprender muito. Aqui meu e-mail, caso tenham alguma dúvida. E então, estamos nos falando até a próxima aula, meus caros. Tchau, tchau.